Olá, um ótimo dia, uma ótima semana. Segunda-feira, 29 de setembro de 2014. A partir de agora, você fica por dentro do que rola no meio esportivo. É o Giro do Esporte, pintando na telinha da TV Educativa Brasil Pantanal. Hoje vamos destacar a terceira etapa do Brasileiro de Arrancadas, que aconteceu neste fim de semana e reuniu 40 pilotos no autódromo. Adrenalina e velocidade marcaram as disputas. Destaque ainda para o estadual Sub-19 e o futebol, que chegou à reta final, e a segundona, que chegou à segunda rodada e com muitos gols. E ainda uma arte milenar chinesa que reúne equilíbrio físico e mental. É o Tai Chi Chuan. Os detalhes agora, porque o Giro do Esporte está apenas começando. Fim de semana de muita adrenalina e velocidade. Itens principais da terceira etapa do Brasileiro de Arrancadas, que aconteceu no fim de semana em Campo Grande. Semana de muita adrenalina e velocidade. Itens principais da terceira etapa do Brasileiro de Arrancadas, que aconteceu no fim de semana em Campo Grande. Quarenta carros disputando o melhor tempo na pista. A terceira etapa do Brasileiro de Arrancadas começou na última sexta-feira e terminou ontem, domingo. Durante os treinos, a expectativa já era grande, todos buscando novos recordes. As perspectivas são as melhores, né? A gente sempre está buscando uns recordes. O nosso Turbo C aqui está muito bom. Devido à chuva de ontem, a gente não conseguiu treinar, mas o carrinho está bom. O Turbo A, com essas novas configurações, também não conseguiu treinar, mas a perspectiva é das melhores. E o Turbo B é a nossa caixinha surpresa aí. Ele vem para arrebentar. Muita fumaça e pneus queimando no asfalto. O objetivo principal é percorrer este trajeto de 201 metros em menos de 5 segundos. Este carro foi montado nos Estados Unidos pela Undercover Motorsports. Conta com um motor Big Block 572 com 1000 cavalos de potência. A carenagem inteira feita de carbono, o que alivia o peso do carro, podendo atingir uma velocidade superior a 140 km em menos de 8 segundos. É um carro que chega bem acima dos 200 km por hora em competição mesmo e percorre os 201 metros em 5 segundos, aproximadamente 5, 5,2, depende da pista. Ano passado a gente acabou ficando em primeiro lugar no campeonato e esse ano ainda tem algumas etapas para definir. Estamos no páreo também, acreditamos que a gente tem condição de, por enquanto, estamos em primeiro ainda. Pedrinho, como é carinhosamente conhecido nas pistas, conta com um motor de 600 cilindradas da motocicleta Hornet. Você tem quantos anos? Eu tenho 17. Acima dos 18 já pode entrar na competição. É a primeira vez que estão fazendo esse brasileiro aqui, então assim, os pilotos ainda não estão acostumados. Agora que o pessoal vai levando a notícia que aqui é bom, que aqui consegue andar, que a pista é boa, aí pro ano que vem eu acredito que tenha mais pessoas, mais competidores. Os dragster em ação. Será que eles correm mesmo? Velocidade, muita velocidade, não é mesmo, Arthur Mário? Bom dia. Bom dia, Vaquezina. Pois é, né? O piloto de arrancada não é diferente de um atleta de qualquer outra modalidade, né? Tem a arte, tem a aventura
e tem dentro de si também esse comportamento de querer se superar a cada prova. E esse tipo de competição precisa entrar um pouco mais no calendário do nosso autódromo, né? Quantos e quantos arrancadões nas ruas e avenidas, levando às vezes perigo às pessoas, enfim. Esse tipo de prova precisa conquistar mais espaço na própria federação e no nosso grande espaço da velocidade que é o Autódromo Internacional de Campo Grande. Arrancada consciente, né? Arrancada no lugar certo ali, competir, isso é muito bacana. Falando em competir, quarta-feira será definido o campeão sub-19, né? O campeão sul-mato-grossense sub-19, Comercial e Guaicurus decidem o título. Com a gente o treinador do Comercial, Mauro Marino. Bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Giro. Bom dia, Regina. Bom dia, o Arthur, Gilmar, que está presente, né? Agradecer pelo convite, tá, Regina? Novamente nós estamos aqui no Giro do Esporte, né? Marquei presença no início do campeonato e agora na reta final. Na reta final. E hoje é segundona, normalmente dá um descanso para os jogadores, mas lá no Sub-19 tem treino hoje? Nós vamos retornar agora à tarde, né? Às 14h30, já com um treinamento visando esse jogo, a última partida da final, né? E amanhã nós fazemos pela manhã o encerramento da preparação. Na quarta-feira, então, termina o Sub-19, mas a Série B do estadual foi feita aí a segunda rodada no final de semana. Com a gente, o treinador do Operário, Gilmar. Bem-vindo ao Giro, Gilmar. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, né? Bom dia, Arthur, Mauro, também para você, Eva, e quem está nos assistindo aí, né? É uma semana um pouco mais tranquila, já pensando já no próximo compromisso contra o Corumbaense, né? Vindo de uma goleada no final de semana, já respira aliviado, né? A gente estava precisando, né? A tradição que tem o Operário é estrear perdendo de 4, então aí fica um pouco conturbada a semana, né? Mas esse resultado de sábado vai dar uma tranquilidade para a gente corrigir e melhorar mais ainda o entrosamento da equipe. Você conseguiu consertar, ajeitar mais, deixar mais ou menos o time do jeito que você queria no sábado? Exatamente, né? Acho que o time tem que ter a cara do treinador e demos uma consertada boa. Independente do placar e também do adversário, acho que a nossa equipe se portou bem e fez 80% do que eu pedi para os atletas. Como é que está o gramado lá em Rio Brilhante, tá bom? Impecável. Quem reclamar do gramado lá tem que apanhar. Tá tudo certo por lá, certinho. Então. Arthur Mário, estamos com estádios interditados, né, em Campo Grande, mas bons jogos aí pelo interior do estado, né? Olha, há que se ter bom senso para resolver rapidamente o problema. É aquilo que o professor Madrugada, presidente da FUNESP, disse, olha, é que o Ministério Público, o Bombeiro, vete lá no estado das Moreirinhas, aquela pequena área onde há cobertura, e libera o estádio, as arquibancadas, em outros setores, que não seja aquela área coberta. Há que se ter bom senso para que o esporte não pare, né? É ruim demais para uma capital do porte de Campo Grande a gente conviver com esse tipo de notícia. Falta estádio de futebol para que as nossas equipes possam se apresentar. Então está faltando um entendimento e acabar com essa brincadeirinha rapidinho, né? É assunto muito sério isso aí, né? Já que você falou em estádio, laudo, teve uma reunião sábado no Douradão, já pensando na Série A, né, 2015, justamente para essa entrega de laudos aí a tempo. Me parece que também já existe uma programação para o campeonato começar 8 de fevereiro e terminar 1º de maio. Isso é importante, mostra que a federação está fazendo planejamento, nesse quesito planejamento, é bom começar bem cedo, está de parabéns aí. Agora precisa pensar no torcedor, precisa pensar e dar um espaço para que os profissionais do marketing, o marketing esportivo, setor empresarial, entrem no futebol, para que a gente faça do futebol uma grande festa. Não dá mais para transmitir, assistir futebol no nosso estado com 200, 300 torcedores. Quem faz futebol precisa, não tem como, um gestor esportivo dar conta de tudo, contratar a equipe, montar a equipe e ainda mais presidente de clube querer fazer marketing. Não dá. E marketing amador não funciona mais. Então, que planejem também, que pensem numa forma de atrair o torcedor sul-mato-grossense, né? Olha, Corumbá tem uma boa receita. Vamos lá para Corumbá e verificar o que acontece por lá, né? O Operário jogou lá com um grande público na sua estreia há uma semana atrás. Lembrando que você, telespectador, participa com a gente desse bate-papo. Pode ligar aqui, 3318-3839, 3318-3839. Tem ainda a nossa página no Facebook, Giro do Esporte MS. Voltando a falar do Sub-19, quarta-feira, grande final, vai ser no Olho do Furacão, Mauro? Isso, por enquanto está confirmado, né, no Olho do Furacão. O jogo, a segunda partida, diante da equipe do Guaicurus, né, uma equipe que já vem jogando junto, mantendo uma base faz 3 anos, né?
É uma equipe forte, estreou agora na Série B também, com essa mesma base que vai estar jogando a final na quarta-feira com a vitória fora de casa, diante da equipe do Camapuã. E o Comercial vem num trabalho aí a curto prazo, fechando agora dia 1º, no dia dessa última partida, que é a final, 4 meses de trabalho. E conseguimos aí já colocar a equipe do Colorado na Copa São Paulo, né? Para a equipe, para o clube em si, é muito importante o início de janeiro já com calendário nacional. Agora, as duas equipes já estão, né, garantidas aí na Copinha em janeiro. Você deve ter algum reforço ou vai manter essa equipe aí para a Copinha? Você que já fez um bom trabalho esse ano também, já disputou a Copinha, já tem experiência, né? Isso, estou indo para a minha 4ª Copa São Paulo, né, Regina? Esse ano conseguimos fazer uma boa campanha na primeira fase, né, somando 7 pontos. Né, e passando para a segunda fase, fato inédito a nível de Mato Grosso do Sul. E estamos agora, já chegou também, falando em termos de reforço, já chegaram os jogadores que nós pedimos para fazer uma avaliação, né, que já está no bid do Comercial, estão trabalhando conosco já há uma semana, né, e pós a final, nós estamos definindo se vai ter alguns dias de folga, uma semana, 10 dias, para depois retornar ao trabalho visando a Copa São Paulo. Isso é importante, né? Não parar. O que a gente vê muito aqui, o time vai, é campeão ou garante vaga e para tudo, desmancha tudo. Aí um mês antes da próxima competição, começa a pensar novamente. Importante não parar. Dá uma folga, lógico, todo mundo merece, lógico, né? Um descanso e depois já começa o trabalho, já de olho lá em janeiro. É importante dar sequência no trabalho, né? A gente não pode parar, tem uma comissão técnica muito boa, né? E com a chegada desses jogadores não podemos perder tempo para ver onde precisa corrigir, onde precisa fortalecer a equipe, porque a Copa São Paulo é uma competição de tiro curto, muito difícil de se disputar, né? É a competição, vamos dizer assim, o Brasileirão hoje, né? Considerado assim nas categorias de base, e o Comercial tem que se preparar muito bem para representar muito bem Mato Grosso do Sul. Arthur? Mauro, você conquistou reconhecimento por um trabalho fantástico que você fez no Aquidauanense, fazendo base e dirigindo também a equipe principal. O contrato seu com o Comercial é o mesmo formato e em termos também de estrutura, enfim, para esse público que reconheceu a Crônica Esportiva Especializada, que também reconheceu muito seu trabalho. Como é que você está vivendo esse momento aí com o Colorado? É um momento muito bom, né, Arthur? E relacionado a contrato, é semelhante àquele trabalho realizado em Aquidauana, né? Acertamos com os diretores, o presidente, que vamos dar continuidade no trabalho. Estamos aí iniciamos um trabalho no Sub-19 para formar jogadores e conseguimos já obter êxito, né, que é a vaga para a Copa São Paulo. E pós Copa São Paulo, fazer uma transição desses jogadores que vão se afirmar na equipe, né, do Sub-19 na Copinha, ter um bom rendimento durante a Copa São Paulo, para eles terem seu espaço na equipe profissional, né? Então nós vamos dar continuidade também no profissional, pós a Copa São Paulo, ter uma ideia muito boa de se montar uma equipe competitiva, mas também dar um espaço para alguns jogadores da base, né? Porque a necessidade, hoje o futebol sul-mato-grossense é muito deficitário em termos de ter dinheiro para se contratar grandes jogadores. Já não tem muitos jogadores com qualidade que costumam querer vir para Mato Grosso do Sul, então nós precisamos formar também para dar espaço a esses jogadores e estar revelando jogadores aí para os grandes centros. Legal, daqui a pouquinho a gente fala mais do Sub-19, vamos falar ainda do Operário na Série B e uma matéria sobre o Taixichuan. Intervalo rapidinho e a gente já volta. Já estamos de volta e uma arte milenar chinesa que consegue reunir práticas capazes de beneficiar o físico e a mente. Estamos falando do Taixichuan, uma atividade que promove qualidade de vida a um grupo de terceira idade em Campo Grande. Conhecido como uma forma de meditação em movimento, o Taixichuan está sendo praticado por esse grupo de idosos da capital. A atividade busca trazer paz e equilíbrio aos que vivem no ritmo intenso da cidade. A gente vive uma vida tão corrida e a gente fica sempre acelerado, né? Esse aqui, o Tai Chi, é o momento de desacelerar.
Então a gente começa a pensar na gente, no nosso corpo, nos movimentos, que é bem diferente assim da nossa rotina. Eu tinha era insônia. A partir que eu comecei a fazer os exercícios, melhorou muito mesmo. Eu durmo a noite toda. Os princípios dessa arte marcial chinesa são baseados na observação da natureza e do movimento dos animais. Na prática, o Tai Chi Chuan parece uma dança em ritmo lento, marcada pela suavidade dos gestos, a consciência corporal e a coordenação motora. O que eu sinto é a minha melhora na coordenação motora, sabe? Melhorou bastante. Trabalhando os dois lados do cérebro, você fica atenta ao que o professor está ensinando. Respiração, aprender a respirar, tá? A ter postura. E isso foi muito bom, muito gratificante. O treinamento perfumado é uma parte da aula de Tai Chi Chuan que procura liberar as energias negativas do corpo. Eu trabalho em 3 momentos. Eu faço o alongamento tradicional, que é a prática convencional, né, de alongamento, um ou outro movimento que exige um pouquinho mais aeróbico, né, fortalecimento dos membros inferiores, né, e aí eu entro no segundo momento, que é na sequência, eu faço exercícios denominados Qigong e Liang Kun, que são exercícios já orientais, né, que você já começa a se preparar para fazer Tai Chi Chuan, ou seja, são exercícios que você reduz bastante o ritmo, inclusive o ritmo cardíaco. É um exercício que você prioriza a respiração. As aulas de Tai Chi Chuan acontecem às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h40 da manhã, em uma academia da Vila Carvalho. A iniciativa é de graça. Quem quiser participar pode obter mais informações na Fundação Municipal de Esportes. Bacana, hein? E a gente está falando que foi a segunda rodada da Série B do Estadual neste final de semana. Quarta-feira tem a final do Sub-19. Algumas perguntinhas chegando. Lembrando que o Everton Nunes, lá de Rio Brilhante, mandando um alô pra gente, ligadinho no Giro do Esporte. Obrigada. O Rodrigo, lá da Moreninha, pergunta pra você, Mauro, se esse elenco do comercial do Sub-19 são todos de Campo Grande. Tem gente de fora? Tem 80% é daqui de Campo Grande mesmo. E o interior, né? Nós temos aí 3 garotos só de fora do estado. Bacana. A Ana Paula, lá do centro, falou que acompanhou a vitória do Operário e está falando que está torcendo pelo Operário aí de volta à Série A. Parabeniza você, Gilmar. Obrigado. Realmente é uma grande torcida, né, Arthur Mário, que o Operário tem e também mais uma responsabilidade, né? Agora eu quero saber com o Gilmar aqui, com toda a experiência dele de atleta e iniciando a carreira de treinador recentemente. Ô Gilmar, a reputação ela veio bem, né? Inclusive superando o placar da derrota da estreia. É melhor começar perdendo num campeonato ou ganhando? Isso é muito relativo, né? Se começar ganhando e convencendo, seria legal, né? Mas o nosso time não se apresentou bem, principalmente a primeira etapa lá em Corumbá, então foi até bom aquela derrota. É claro que o placar um pouco elástico, né? Realmente deixa a torcida, a própria direção meio desconfiada com o treinador, vamos dizer assim, mas acho que foi bom porque eu acabei corrigindo, trabalhando durante a semana e fiz a correção para a gente se portar bem contra o Campo Grande, né? E deu resultado. Serviu também para corrigir aquilo que, na verdade, porque foi pouco tempo de preparação também, serviu para corrigir aqueles erros que aconteceram no jogo contra o Corumbaense. Exatamente, e graças a Deus que durante a partida mesmo, um pouquinho antes do intervalo, eu consegui fazer algumas mexidas e já consegui mudar o padrão de jogo da equipe. E dessa mesma maneira entramos em Rio Brilhante contra o Campo Grande e fomos felizes na partida, né? A Deliane, Arthur Mário, pergunta para você se existe possibilidade aí do Operário fazer uma semifinal ou uma final em Campo Grande. Aí vai depender da liberação de estádio, né? Eu também não conheço as possibilidades da tabela, como é que está montada a tabela da Série B, não deu para fazer uma avaliação São 7 profunda. equipes, mas, né? claro, o Operário, até pela tradição, com certeza se classifica até pela
pelo revigoramento e uma expectativa que tem, não só na comissão técnica, que é excelente, mas também com o novo presidente, uma nova diretoria. Né? E cumpre uma suspensão, mas é só nessa primeira fase, né? Sim, mas falando sobre a semifinal, não tem como, né? Porque são 3 partidas. Agora a gente joga 2, são 3 mandos de jogo nossos, né? Que perderam. São 2 partidas agora, né? Nossa, e a primeira da semifinal, que seria a gente classificando, seria fora de casa também, que completaria o 3º jogo fora. Então, quem sabe uma final, então, respondendo a pergunta sim. da telespectadora. Final teria condições, né? Mas a semi não, ainda tem que ser fora. Tá certo. O Pedro, lá da Copa Vila, pergunta para você quem é o grande, se existe um grande bicho-papão nessa Série B que pode representar algum perigo para o Operário. Olha, o Corumbaense está bem montado, né? Mas os times da região norte lá também, a SER, que tem tradição, já foi, se não me engano, bicampeão da primeira. O próprio Coxim tem alguns atletas experientes, então acho que tem umas 4 ou 5 equipes em condições de conseguir o acesso aí. O Mauro lembrava do próprio Gaicurus, né, que está usando a base Sub-19 e está disputando a Série B e venceu ontem fora de casa, né, Verdade, é uma das equipes também que está incluída nesse número de equipes que o Gilmar citou, né? Se prepararam para a Série B e vão estar na briga. Olha, aqui hoje nós temos um grande meia, que foi o Gilmar, canhoto. Coisa rara no futebol brasileiro e mundial. Hoje a gente quase não vê. Quase não vê. E o Mauro Marino, você foi volante como atleta? Eu joguei de segundo volante, enfim. quarto homem, né? Meio campo ali. Tá difícil achar canhotinha como o Gilmar, assim, hoje ou não? Hoje, com a qualidade do Gilmar, com a inteligência que ele mostrou no passado, quando atuava aqui no estado e fora do estado, você tira uma mão, dificilmente você vai conseguir encher uma mão hoje, né? Eu tiro hoje como exemplo só o Ganso hoje, jogando com essa qualidade no futebol brasileiro. E o Gilmar foi o último desses jogadores que surgiu aqui no estado do Mato Grosso do Sul com essa qualidade. Tá difícil lá pelas bandas do Galo, na base também, alguns canhotinhos lá, Gilmar? Realmente, hoje em dia está bastante difícil, né? Nem na quarta zaga, né? Não tem... É destro fazendo a posição de quarto zagueiro, né? Quando você encontra um zagueiro também canhoto, até tem que levantar as mãos pro céu, né? Nós estamos trabalhando, né? Acho que a nossa equipe tá bem formada, né? Tem o Elcio, que é canhoto, que é um dos nomes bons aqui do estado também. Quem sabe na base, né? Falando em base, quarta-feira, qual o horário da final, Mauro? Está marcado para 15 horas. 15 horas, lá no Olho do Furacão. No Olho do Furacão. Espero que não tenha nenhuma mudança, né? Por enquanto está confirmado, né? E nós vamos iniciar a preparação, como eu falei para você hoje. E quando muda, altera o horário e local, acaba atrapalhando a programação de trabalho da comissão, dos jogadores, até mesmo a motivação, a gente tem que estar sempre conversando com os jogadores. Já está desgastante já, né? E nós esperamos aí que termine na quarta-feira. Uma das coisas que a gente comentava, por exemplo, pelo Sênior na Série D ou por outras competições, é que o Olho do Furacão um pouquinho menor, né? Por exemplo, que o Morenão. Isso é uma adaptação? Isso prejudica alguma coisa ou é tranquilo no Sub-19? Acrescenta alguns detalhes, né? O campo reduzido, um pouco menor a dimensão, por exemplo, fazendo um parâmetro com o Morenão, né? O Morenão já é um espaço maior, o Olho do Furacão é menor, você já exige um pouco mais, trabalha mais a bola aérea, né? Um jogo mais choque, mais contato, né? Então a gente está já se preparando, porque no jogo anterior nós jogamos também num campo reduzido e nós fizemos as mudanças que deveriam ser feitas para usar nesse campo que vai ser o Olho do Furacão próximo jogo, né? Um campo de dimensão menor, então a gente tem que se preparar para jogar de acordo com o que estão nos oferecendo. Legal, o nosso tempo está terminando, tem algumas perguntas que chegaram aqui, mas não vai dar tempo de responder. Gilmar, qual que é o próximo jogo do Operário? Contra o Corumbaense em Rio Brilhante, daqui dia 12 por aí, parece, se não me engano. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, boa sorte aí nessa Série B e volte mais vezes aqui ao Giro do Esporte. Obrigado, estou à disposição e obrigado pela oportunidade. Mauro, então fica mais uma vez o convite, quarta, 3 da tarde. Isso, 15 horas. Regina, eu quero agradecer a oportunidade de estar retornando à casa, né, no programa Giro Esporte, ao Arthur, né, ao Gilmar, desejar sorte para ele, sucesso nessa campanha aí com o Operário, né? E nós estamos aí querendo coroar o comercial com o título no Sub-19. Obrigada, boa sorte na quarta-feira. Arthur Mário, volta na sexta. Até sexta-feira. E o Giro do Esporte fica por aqui. Obrigada pela sua participação, obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana para você. Lembrando que o Giro do Esporte pode ser conferido aí. Nosso canal no YouTube é Giro do Esporte MS. Você pode assistir aos programas. Tem ainda a nossa página no Facebook, Giro do Esporte MS. Uma ótima semana para você. A gente se vê sexta às 11h30. Um grande abraço. Até lá.